Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Como estamos? Começamos aí um domingo que é o início da semana, né? Ou para outros é o final da semana. E estamos aqui mais um dia para celebrar o reino do Senhor, para compartilhar sobre a sua justiça, sobre a sua palavra. E nós estamos aqui estudando o livro de Josué, na série Códigos do Reino, né, onde tem várias passagens na Bíblia, onde nós aprendemos coisas assim maravilhosas para a nossa vida, para a nossa edificação, tá bom? Eu quero compartilhar com você o capítulo 2 de Josué. Então, bora lá. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim, o vale das Acácias, 2 espiões e lhes orientou: Ide, examinai todo o território, especialmente Jericó. Eles partiram, encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali foram abrigados e passaram a noite. Entretanto, o rei de Jericó foi prevenido. Eis que alguns dos filhos de Israel chegaram aqui ao cair da tarde para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Fazei sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e respondeu aos mensageiros do rei: De fato, esses homens vieram a mim, e eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar-se a porta da cidade ao anoitecer, esses homens saíram, e não sei para onde foram. Persegui-os imediatamente e os alcançareis. Ela, no entanto, os havia conduzido para o terraço e os tinha escondido sob as canas de linho que haviam disposto em ordem no terraço, e os emissários do rei saíram em perseguição deles até o lugar em que a estrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhes: Sei que o Senhor vos deu esta terra, e caiu sobre nós o vosso terror. E todos os habitantes desta terra estão tomados de pânico diante de vós, porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruíste completamente. Ao ouvirmos isso, no nosso coração desfaleceu, e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença, porquanto o Senhor vosso Deus é de fato o Deus acima dos mais altos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me em nome do Senhor, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tereis misericórdia, tratareis com compaixão a casa do meu pai, dando-me um sinal seguro, de que preservareis a vida do meu pai, da minha mãe, de meus irmãos e irmãs, e de todos os que lhes pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Bom, é uma das passagens bem interessantes que nós temos de uma prova de fé, né? Ela foi até a Raabe, ela era uma prostituta, mas era uma mulher que tinha ouvido falar de Deus, e pelo fato de ela ter ouvido falar dele, ela simplesmente creu, acreditou na existência dele. Porque existem 2 tipos de pessoas, né? Existe a pessoa que precisa ver para crer, e existe aquela pessoa que ouve falar e já acredita, já crê. E pelo fato de ela ter tido uma fé incomparável, ela também foi citada nos livros dos Hebreus, né? No livro dos heróis da fé. Ela foi citada como uma pessoa de fé. E foi tão significativo esse posicionamento que ela teve, que ela acabou fazendo parte também da geração de Davi e, consequentemente, da geração de Jesus. Então,
o que nós vamos aprender com a Raabe, né? De acreditar de fato naquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Ela tinha ouvido só falar de Deus, mas ela acreditou que Ele era realmente o Deus mais poderoso do que aqueles deuses que ela servia, né? Ela era uma prostituta de adoração, como eles chamam, que são aquelas pessoas que fazem em nome dos deuses, né? Elas se prostituem ali como se fosse um sacrifício para os deuses que elas estavam servindo. E o fato de ela ter ouvido já falar do Senhor, ela sabia que aquela terra era prometida dos hebreus, né? Prometida dos israelitas, e todos sabiam. Todos sabiam, mas nem todos acreditaram. Muitos ficaram com medo, ficaram com incerteza. Será se eles vão vir mesmo? Será se esse Deus que agiu lá no Egito é o mesmo Deus que está com eles mesmo? Muitos ficaram na dúvida, mas ela não teve dúvida. Ela teve certeza, certeza de que Deus estaria com eles e que se ela ajudasse eles, ele também estaria com ela. Então, de todas aquelas pessoas, né, lá da cidade de Jericó, ela foi a única que, ela e a família dela, foram os únicos que saíram ilesos, né, quando Josué resolveu entrar ali em Jericó, né? E isso nos mostra a importância de acreditar, a importância de ter fé, fé naquilo que a gente não pode ver, né? Às vezes a gente, quando as coisas não estão dando certo, não estão acontecendo do jeito que nós queremos, a tendência é sempre ficar duvidando. Ah, mas isso não vai mais acontecer. Ah, mas eu não estou vendo acontecer, então acho que não deu certo, que eu acho que Deus não me ouviu, acho que a minha oração não foi relevante. E muita gente se comporta assim, né? Tem esse tipo de pensamento. Porém, Deus, ele é soberano sobre todas as coisas e ele sempre sabe o que faz. A gente aqui não entende, às vezes a gente nem sabe o que fazer, mas ele sabe o que faz e ele permite que coisas aconteçam na nossa vida para nos levar para a próxima fase, para o próximo nível. Então, quando nós temos esse pensamento de que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, ao invés de reclamar, de ficar murmurando, de ficar pensando assim, nossa, Deus não me ouve, Deus não me quer, Deus não me ama, nosso pensamento tem que ser por outro lado, dizer, Deus, obrigado por essa prova, obrigado por esse momento que eu estou passando, obrigado por esse desafio, porque eu sei que lá no final, de alguma forma, o Senhor vai usar essa situação para me agradecer, né? Para agradecer o teu nome através da minha vida. Então, tudo que acontece na nossa vida é para glorificar o nome do Senhor Jesus. E o que aconteceu com Raabe não é diferente. Ela foi salva, não só ela, mas todas as pessoas da casa dela. Então, quando nós exercemos o nosso papel, quando nós temos essa fé, né, e cremos realmente no Senhor, nós somos abençoados, mas a nossa casa também é. Porque não se trata só sobre nós, né? Sempre sobre de que forma Deus pode nos usar para alcançar a vida de outras pessoas. Então, que nesse domingo você venha alimentar cada vez mais a sua fé, que você venha ser como Raabe, não precisou ver para crer, mas acreditou que se ela tivesse um posicionamento diferente, se ela realmente acreditasse naquele Deus totalmente desconhecido para ela, mas que tinha feito muitos milagres que ela ouviu falar, mas ainda não tinha vivido nada daquilo. Então, pelo fato de ela não ter vivido, mas ela ter ouvido e ela creu, então ela foi salva, não só ela, mas todas as pessoas da casa dela. E futuramente, depois disso, né, ela se casou com um israelita e acabou gerando ali na sua descendência o rei Davi e, consequentemente, também Jesus. Então, olha a importância que ela teve, o papel que ela teve de se posicionar de maneira diferente ali diante do rei dela, porque ela poderia muito bem entregar eles, né? Ela poderia ficar com tanto medo daquele rei que entregaria os espiões para ele, mas ela não foi isso que ela fez, porque ela sabia que Deus era muito mais poderoso do que o rei que ela tinha. Ela sabia que Deus, se ela confiasse em Deus, ela realmente teria pelo menos uma chance de ficar viva. Mas se ela confiasse somente no rei de Jericó, né, que tivesse entregado ali os 2 espiões para ele, provavelmente ela teria morrido.
porque aquele homem não tinha nem a metade do poder que Deus tinha. A pessoa, ela era rei, mas ele tinha algum certo tipo de autoridade, mas não chegava aos pés daquilo que Deus fazia, daquilo que Deus podia fazer. E Raabe sabia disso. Então, essa fé que ela teve de acreditar em um Deus assim que ela não podia ver, mas que ela ouviu falar de histórias, né? E aí as pessoas nunca confirmam as histórias, né? Pode ser que verdade, pode ser mentira, porque desse período aqui que eles estão até o fato onde, ou melhor, do fato onde aconteceu a travessia do Mar Vermelho até onde eles estão, se passaram quase 50 anos. Então eles só ouviram falar de gerações passadas aquilo que Deus tinha feito lá no Egito. Foi algo tão marcante, né, que todo mundo tinha medo ali dos israelitas, só por conta desse fato. Então, tudo isso Deus ele planejou, ele pensou e ele agiu da forma dele, do tempo dele. O nosso papel sempre tem que ser confiar na sua soberania e fazer a nossa parte, né? Fazer por onde, ter realmente iniciativa e fazer as coisas acontecerem, tá bom? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, meu Deus, pela tua bondade e benignidade. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor e pelo teu favor. Que o Senhor venha encher o nosso coração, meu Deus, da tua fé. Da fé, meu Deus, que move montanhas. Da fé, meu Deus, que nos faz acreditar que o Senhor existe em nossas vidas. Que o Senhor venha estar na frente e na direção e nos mostrando sempre, meu Deus, qual é a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Que você tenha um domingo maravilhoso. Aproveite para estar com a sua família e creia no Deus Todo-Poderoso, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã, segunda-feira, estaremos aqui às 6h27. Beijão.